para falar sobre o processo de inclusão, modelos e práticas de inclusão no ensino superior. Bom dia a todos. Eu vou dispensar os agradecimentos, mas gostava, em pormenor, obviamente, mas gostava desde já de agradecer muito a presença de todos, toda a vossa disponibilidade para nos ouvirem e debaterem connosco este tema que é para nós, tem sido para nós a nossa vida, não é? Nos últimos 20, 25 anos. Então, tentando não me repetir, porque vai haver aqui certamente questões onde nos vamos tocar, a minha apresentação vai se focar sobretudo numa componente mais prática, sobre efetivamente as práticas, aquilo que conhecemos das práticas das instituições do ensino superior, a evolução desses modelos, aquilo que foi possível conhecer, porque como a minha colega já referiu, a informação é muito reduzida, para além de a vida das instituições ser muito dinâmica e, portanto, rapidamente o que é hoje deixa de ser, até porque todos estes modelos, estas práticas dependem muito de quem está na gestão dessas instituições, que varia constantemente. E, portanto, como de facto não há um enquadramento e muito das práticas dependem de quem vai estar nos órgãos de gestão, portanto, a variabilidade é enormíssima. Repetindo aqui esta informação de que, de facto, 70% das IES, e isto resulta, portanto, é uma citação do relatório que está publicado do Grupo de Trabalho de Necessidades Especiais na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que já foi aqui mencionado, de facto, informa-nos que as condições de frequência de estudantes com necessidades especiais são pontuais, casuísticas, dependendo do grau de sensibilidade e interesses dos órgãos de gestão ou mesmo do corpo docente. Portanto, há uma fragilidade enorme a este nível, que nós, de facto, confirmamos. A nossa fonte é essencialmente, e infelizmente, esperamos que haja cada vez mais investigação a este nível e um trabalho de levantamento e saudamos novamente o esforço da DGEC, que lança este inquérito agora, prometendo continuar com esta recolha de informação nos próximos anos. Portanto, no estudo que fizemos de 2007 e 2014, constatamos estes resultados que vocês aqui veem e que eu vou tentar reproduzir para as pessoas que não conseguem ver a apresentação. De facto, nós temos aqui estruturas muito generalistas, cerca de 33, que nós fomos detectando neste estudo. Há serviços de apoio psicopedagógico e psicológico responsável pelo acolhimento, são 16 que foram detectados. Noutras instituições são os órgãos de gestão, os conselhos diretivos ou os conselhos pedagógicos ou os provedores de estudante, que são responsáveis, que são as estruturas de apoio naquela instituição e detectamos 10. Há serviços gerais, como os serviços académicos ou serviços de ação social, gabinetes médicos, que também se ocupam desta valência noutras instituições, 15 neste caso. Há simplesmente elementos de contacto, portanto, pessoas de contacto não ligadas a serviços em algumas instituições, neste caso 4, e gabinetes de apoio específico a estudantes com necessidades educativas especiais, que nós detectamos 5 no estudo que foi feito. Portanto, face a este panorama, tentamos agrupar, de alguma maneira, estes modelos que pudemos ir detectando nos estudos. E então o que nós temos são, de facto, por um lado, serviços gerais de apoio aos estudantes e que têm uma valência de apoio a estudantes com necessidades especiais, portanto, pessoas que não trabalham a 100% dedicada a este assunto, portanto, trabalham parcialmente, parte da sua atividade diária é dedicada a este assunto. Existem serviços especializados, onde de facto estão a 100% dedicados a esta questão dentro da sua instituição, e depois as pessoas de contacto, não é? Portanto, há só uma referência, uma pessoa de contacto que supostamente irá depois trabalhar todas estas questões no seio da sua instituição. Estes são, assim, os grandes modelos. Percebemos também que houve uma evolução
de 2007 para 2014. Portanto, percebemos que os serviços especializados, a existência de serviços especializados vai se transformando cada vez mais em estruturas generalistas, ou seja, vão deixando de ser especializados, passam a integrar estruturas generalistas com valência de apoio a estudantes. Desconfiamos que seja pelo número de estudantes que as instituições consideram que um serviço especializado não se justifica, mas isso é só, digamos, algo que nós pensamos que possa acontecer. Mantêm-se os serviços especializados, mas agora o que se verificou é que esses serviços deixam de funcionar isoladamente e passam a trabalhar em rede, sobretudo em grandes instituições de ensino superior, com diferentes faculdades, com um certo grau de autonomia, e muitas vezes espalhadas pela cidade, portanto não têm propriamente um campus, e então começa-se a articular o trabalho de apoio, de acolhimento e acompanhamento com elementos ou serviços dentro das diferentes faculdades que fazem um trabalho em rede e um acompanhamento em conjunto. Para além disso, de 2007 para 2014, também percebemos que novas estruturas, ou seja, instituições que não tinham absolutamente nada relacionado com estudantes com necessidades especiais, passam a ter algumas estruturas, elementos de referência, etc. Portanto, outra evolução que verificamos de 2007 para 2014 é a existência de algum regulamento, de algo, e é mesmo assim algo, porque os textos, se tiverem o cuidado de consultar o diretório que nós temos no site do CTAEDS, o diretório de serviços, que inclui igualmente, que já foi mencionado pela minha colega, e que inclui os regulamentos de cada instituição, o tipo de apoios que a instituição até agora pôde facultar aos seus estudantes, se lerem alguns desses regulamentos, vão perceber que o terreno é muito inseguro. Portanto, quem consulta no sentido de perceber quais vão ser as condições, qual é o enquadramento desta instituição em relação à minha frequência, de facto, em alguns textos há uma enorme insegurança, não se percebe muito bem, efetivamente, quais vão ser as condições. E, portanto, recordo novamente este dado, não é, de apenas 73% das IES terem algum tipo de regulamento. Isto num contexto de uma ausência do enquadramento legal nacional, portanto, é realmente muito importante para a tranquilidade ou a intranquilidade dos nossos pré-candidatos, não é? Portanto, quando vão consultar a instituição e o curso para onde querem frequentar e que se sentem com vocação para frequentar, devem certamente se sentir bastante intranquilos ou mais seguros, dependendo das condições. Portanto, o que nós percebemos também ao nível de sensibilidade e de todo este processo, porque este processo de estudo também nos levou a uma aproximação à realidade nacional a este nível, mas também uma aproximação a nível pessoal, ou seja, ao contacto com as estruturas, ao contacto com os colegas. Vocês perceberam a evolução do nosso grupo de trabalho, que se iniciou como uma comunidade prática. Eu acho que nós mantemos, apesar da formalização, mantemos muito o espírito da comunidade prática, efetivamente. E, portanto, estes estudos permitiram não só os dados, mas também perceber a sensibilidade, perceber como é que funciona, como é que as pessoas funcionam dentro das suas instituições, como é que a instituição reage à sua presença, não é? E, de facto, vemos que a maioria destas estruturas, que vocês puderam, que eu estive aqui a reproduzir, o número de estruturas, não é? A maioria destas estruturas estão pouco enraizadas na cultura institucional. Portanto, são muitas vezes ali esta dificuldade da inclusão, das estruturas que promovem a inclusão, não é? Têm muitas vezes pouco apoio institucional. A sua prática oscila ainda muito, e nós também vamos
vendo isso, porque de facto nós funcionamos muito com a nossa paisagem de formação, não é? E, portanto, nós precisamos de trabalhar individualmente a nossa paisagem de formação, a nossa perspectiva sobre o mundo e muitas vezes, embora nós queiramos, ambicionamos avançar para um outro modelo e uma outra forma de estar, é o passado que nos pesa, não é? São os modelos antigos que acabam por nos assaltar e fazer com que sigamos um modelo que não é aquele que nós pretendemos. E, portanto, vemos de facto que ainda persiste muito o modelo médico, persiste muito o modelo assistencialista, fala-se muito, já se falou muito aqui em apoios, não é? E portanto, é muito centrado na pessoa com ainda muito pouca perspectiva sobre o social, sobre o que é que o meio, a instituição está a trazer, está a impor, que barreiras está a impor para o percurso e para a inclusão dessa pessoa. E, portanto, mas vemos esta tendência, ou seja, ainda a persistência do modelo médico, mas já uma enorme ambição para avançar para um modelo social de desenho universal e de desenho universal para a aprendizagem, respeitando todas as diferenças. Portanto, eu agora falava um bocadinho da experiência da Universidade do Porto. É uma experiência muito específica, é uma experiência que bebe de deste contacto com todos os colegas, com todas as instituições, com os estudantes também, e com esta ambição que é promover, no seio da comunidade académica, um ambiente tecnológico, físico e humano de aprendizagem acessível e universal. O nosso gabinete funciona como um gabinete especializado, sob a alçada da Vice-Reitoria da Formação e Organização Académica e, de facto, trata de apoiar o trabalho da Universidade, porque é um trabalho da instituição em prol do reconhecimento e valorização da diferença, da promoção da justiça, equidade, no acesso ao conhecimento, à aprendizagem e à investigação. Este é o trabalho da instituição. Nós, Serviço de Apoio, estamos a apoiar este trabalho. O que é que nós fazemos? As grandes linhas de atuação, zelar pela aplicação do Estatuto. Nós temos, de facto, um Estatuto claro, que envolve o estudante na definição das suas condições de frequência e avaliação. Nós participamos nesses esforços da Universidade na construção de uma política. Portanto, basicamente, chateamos todos os serviços da Universidade e tentamos trabalhar com todos os serviços da Universidade, desde os recursos humanos, tecnologias educativas, imagem, etc., não é? Infraestruturas. Temos esse modo de funcionamento através de uma rede de acolhimento com todas as faculdades da Universidade do Porto, que, como certamente sabem, estão espalhadas pela cidade em diferentes polos, e contamos para garantir o cumprimento daquilo que é definido em contexto de estatuto com um orçamento próprio dedicado às ajudas técnicas. Portanto, não é um orçamento do serviço, é um orçamento para ajudas técnicas aos estudantes de 50 mil euros anuais. Temos a experiência de fazer essa distribuição de verbas em função dos apoios já desde 2008, portanto, se quiserem saber quanto é que um conjunto de estudantes pode custar ao Estado, nós podemos dizer, pelo menos desde a nossa experiência, ou seja, é melhor do que partir do desconhecimento ou do preconceito de que é alguma coisa titânica. Nós participamos de forma proativa em todas estas questões que estão aqui mencionadas, desde o apoio técnico, a colaboração na definição de políticas e práticas, a formação e sensibilização para a inclusão e desenho universal, nas acessibilidades, na mobilidade e na autonomia. Para além disso, organizamos também apoios específicos. A formação dos nossos estudantes com necessidades especiais em novas tecnologias ou tecnologias de apoio, tratamos de estar atentos às inovações e poder facultar o conhecimento aos nossos estudantes do que de novo vai surgindo, que os possa ajudar na sua autonomia em contexto de ensino superior.
Asseguramos também assistentes pessoais, não só para a atividade da vida diária, que nós esperamos poder dispensar para poder fazer um maior investimento numa assistência pessoal mais de nível académico, porque aqui nós diferenciamos. Portanto, de facto, há estudantes que têm necessidade de assistente pessoal pela sua condição de pessoa com deficiência e não pela sua condição de estudante do ensino superior. E eu acho que aqui temos que separar e assumir responsabilidades diferentes. As universidades têm que manter a sua responsabilidade ao nível da assistência pessoal, mas ao nível da assistência pessoal académica, porque essa também existe. Portanto, o modelo de vida independente pode trazer algum apoio, mas a responsabilidade da instituição de ensino superior mantém-se. Ao nível da conversão de suportes, ao nível da informação adaptada, a colocação de intérpretes de língua gestual, que ainda é um serviço que apenas cumpre ou acompanha o estudante em contexto de aulas, avaliações e tutorias, mas há muita atividade letiva que fica ainda de fora e que não conseguimos cumprir por restrições orçamentais. Portanto, de facto, nós ainda, para além desta atividade, tratamos de, a nível nacional e internacional, colaborar e levar a nossa experiência no sentido de cada vez criar mais oportunidades de inclusão e alertar para as barreiras com que nos deparamos. Neste processo, como podem ver, é um processo de evolução do modelo médico para um modelo mais social. Ainda mantemos muito do modelo médico, na medida em que focamos ainda muito no estudante, mas já vamos conseguindo redirecionar a nossa atividade e reeducar a própria instituição no sentido de ir criando iniciativas que sejam mais abrangentes, que visam o derrubo de barreiras dentro da própria comunidade e não tanto atividades que apenas foquem nas necessidades do estudante. Então fomos construindo aqui algumas ferramentas, como a plataforma de acessibilidade, que é um site que permite que as pessoas possam, de forma muito simples, perceber como é que se constrói um documento acessível, como é que se constrói uma apresentação acessível, não é? Normalmente oferecemos, dentro do Plano de Formação de Recursos Humanos da Universidade, uma formação sobre acessibilidade em sala de aula. Vamos conseguindo, mesmo com o apoio dos estudantes, dos nossos estudantes, a promoção de uma série de ações de sensibilização e de inclusão da comunidade para este conjunto de estudantes e para estas diversidades, sobre o Braille, sobre a inclusão de pessoas com perturbações do espectro do autismo, sobre a importância da língua gestual. Tudo isto vocês podem consultar o site da Universidade, procurar em LGPU Porto e, por exemplo, podem encontrar um vídeo muito simpático feito pelos nossos estudantes a propósito do dia 15 de novembro sobre a importância da língua gestual. Para além disso, também, a Universidade vai dando respostas desde outros centros. Por exemplo, o CDUP, o Centro Desportivo Universitário, cria um programa de desporto adaptado que inclui no UPFIT, portanto, no seu programa de desporto oferecido aos estudantes, um programa de desporto que nos parece um sinal muito interessante da resposta da instituição face à inclusão destas pessoas. E depois somos pessoas muito ambiciosas, então nós queremos abandonar esta forma assistencialista, queremos adotar estratégias que sigam modelos de desenho universal para a aprendizagem, e isso leva-nos necessariamente a algo que em geral é trágico para todos nós, que é o novo. O novo é uma coisa terrível, mesmo que o velho seja algo que não nos traz qualquer satisfação a nível pessoal e a nível profissional, sempre ficamos agarradinhos ao velho. E, portanto, o novo é uma coisa muito difícil. Mas, de facto, a nossa ambição e se nós queremos construir ambientes efetivamente inclusivos, ambientes onde a inclusão não seja uma exceção, mas seja uma prática cotidiana, não é? Que não necessite de mesas específicas e diferenciadas, nós temos que repensar a universidade desde a raiz. Temos que repensar como é que construímos os nossos currículos, como é que construímos os nossos cursos,
com base num desenho universal ou só numa forma e numa metodologia que serve só a alguns? Como é que nós construímos os nossos serviços? De que forma os serviços das instituições de ensino superior são pensados? Recebem as pessoas? Como o fazem? São capazes de falar com uma pessoa surda? Temos que repensar essa forma, temos que repensar as estruturas de acesso à informação, as estruturas físicas, o edificado. Há muito para repensar, mas também há muita gente que já está a pensar nisto. Há muitos projetos, eu cito, por exemplo, o ISOLearn, coordenado pela Universidade Aberta, coordenado pela Universidade Portuguesa, que vai pensando, que já foi pensando nestas questões, nomeadamente como é que se podem criar currículos e dinamizar uma instituição de ensino superior para acolher estudantes surdos e estudantes com deficiência visual, desde a raiz, ou seja, desde a criação do curso, desde as metodologias de trabalho e ensino. Portanto, não é para tanto, é possível. Como conclusões, eu destacava sobretudo 3 aspectos. A questão do enquadramento legal que foi aqui falado, os recursos financeiros, fundamental, mas também porque nós temos a experiência de um enquadramento bastante eficaz de algum financiamento para estas matérias, mas temos dificuldades. Precisamos trabalhar o fator humano. Precisamos, como já falamos aqui hoje informalmente com muitas pessoas, porque todos nós o sentimos, precisamos de aprofundar em cada indivíduo esta necessidade deste cumprimento. Um dever, mas é um dever que tem que estar num determinado nível de interioridade, tem que ser reconhecido internamente, individualmente, ao nível da cultura institucional também, não é? Perceber o grave prejuízo que é para todos nós o incumprimento destes direitos fundamentais. O esforço. É preciso algum esforço. É preciso um esforço conjunto, não pode ser um esforço individual das instituições, não pode ser deixado à arbitrariedade das instituições. A nossa experiência do CTAEDS é de facto um esforço conjunto que foi muito interessante e que deu um empurrão enorme a estas questões ao nível do ensino superior, e é isto que nós precisamos, de um esforço conjunto das instituições de ensino superior, acompanhados obviamente pelo Estado, precisamos desta força também, e um esforço crítico e autocrítico. Não podemos ser rígidos em determinadas posições, temos que questionar efetivamente tudo, questionar a nossa ação, atender a uma direção, ter uma direção clara para onde queremos ir, estas ambições de que falávamos, não é? E é um esforço que tem que ser permanente, tem que ser persistente, não pode depender de modas. A minha colega falava de todo este esforço de recomendações e legislativo num ano. E o que é que aconteceu nos anos anteriores, onde também existiam pessoas com necessidades especiais nas instituições? Portanto, isto não pode depender de modas ou tendências de fora. Tem que ser algo que é efetivamente uma necessidade e o vivemos como tal permanentemente. E, finalmente, uma maior participação. Eu acho isto fundamental. As pessoas com deficiência, com necessidades especiais, têm que ser mais participativos. Na defesa dos seus direitos, sim, mas também no cumprimento das suas obrigações e dos seus deveres. Têm que cumprir o dever de intervenção, têm que cumprir o dever de participação e têm, sobretudo, que exigir não menos do que isto, a discriminação. Em justiça, a diferenciação é justiça e exigir que a diferenciação não seja uma exceção, mas que seja mainstream, que seja o geral. Porque todos somos diferentes, isso é o que temos em comum, não é? E isso é muito importante, o papel das pessoas, dos próprios interessados que vivem esta realidade, que nos transmitem todos os dias um conjunto de informação absolutamente fundamental. É importante a sua participação. Ninguém está a mais. E é importante a participação do Estado a apoiar estas iniciativas, a refletir connosco, a promover os enquadramentos legais, os financiamentos necessários para colocar isto numa direção que não tem volta atrás e não depende de modas. E eu queria deixar aqui, antes de terminar, e agradeço a vossa atenção porque eu acho que já falei demais, um vídeo
que é sobre uma campanha muito específica sobre a questão da inclusão de estudantes com perturbações do espectro do autismo em contexto de ensino superior. Algo que nós pedimos aos alunos na mostra da Universidade para colaborarem connosco, e tivemos o enorme prazer de ouvir este discurso, que nos pareceu muito interessante, que se aplica tanto às questões da PEA como a qualquer outra questão de diversidade, e que eu gostava de vos mostrar. E muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se conseguimos ouvir. Evolução. Neste caso, a Universidade do Porto tem um papel preponderante, sendo... Vamos ver se conseguimos ouvir desde o princípio. Atualmente, acho que as desigualdades devem ser encaradas por todos nós, principalmente estudantes, como um ponto para a evolução. Neste caso, a Universidade do Porto tem um papel preponderante, sendo uma escola, sendo um ponto central de união de todos, e acho que as desigualdades todas devem ser encaradas por nós, estudantes da Universidade do Porto, tendo ou não dificuldades nós próprios, como algo, como uma porta aberta para conhecer quem temos à nossa volta, quem realmente futuramente poderá estar ao nosso lado. Assim sendo, acho que a campanha está de veras bem construída. Juntos a derrubar barreiras pelo autismo. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alice. Agradeço às duas oradoras, doutora Alice Ribeiro e doutora Lília Aguardenteiro Pires, as excelentes comunicações